Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 25º AltaCast. Quem diria, hein? Quão longe já chegamos. E hoje a gente está aqui com um episódio bem bacana, trazendo uma pauta que é a cardiologia. Extremamente atual, né? Hoje a gente vê muita coisa, tem muita gente questionando. Quando que a gente tem que procurar o cardiologista, né? Como, com que idade, em que situação. Então, hoje a gente vai debater tudo isso daqui e muito mais, com certeza. Com certeza. Então, eu vou introduzir aqui, começar a apresentar o nosso convidado e ele vai terminar a apresentação dele, como a gente costuma fazer. O nome dele é Ober Faciani. Falei certo? Correto. Ober Faciani. Ele é cardiologista formado pela Faculdade de Medicina de Campos, residência em clínica médica, cardiologia e especialização em ecocardiografia. Tá? Ele mandou pra gente aqui todos os títulos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o RQ é dele, uma formação vasta, extensa, e atualmente ele está trabalhando muito com eletro e ecocardio, né? Com ecocardiograma. Correto. Com os exames. Com os exames complementares. Com os exames complementares. Então, por favor, doutor Ober, se apresente para nós. Seja bem-vindo, né? Obrigado, pessoal, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Meu primeiro podcast, eu acho que vai ficar marcado, né? Eu só queria falar que, assim, ele é cardiologista, mas ele podia ser radialista, jornalista. Vocês estão entendendo por quê, né? Vocês vão concordar conosco. Vocês vão concordar conosco. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? Eu acho que é um momento importante tanto para a empresa de vocês, como para a gente que está iniciando essa parte aí de mídia, de divulgação. Meu nome é Ober Caminhas Faciani Júnior, né? Eu sou médico, cardiologista, formei na Faculdade de Medicina de Campos em 2005, fiz residência de clínica médica, mas uma observação, antes de fazer a residência de clínica médica, eu iniciei a residência de oftalmo. É mesmo? Uma história Uma curiosa. semana. Uma semana? Uma semana de residência de oftalmo. Mas eu passei a faculdade falando que eu ia fazer oftalmo. Ah, tá. E me deparei com uma situação assim, totalmente diferente do que eu esperava. Assim, era uma especialidade que eu realmente não esperava. Era mais tranquila, mais calma. E eu larguei a residência uma semana, estudei mais um ano, fiz residência de clínica médica e de cardiologia. Uhum. E depois eu concluí fazendo a residência de especialização de ecocardiograma, que é uma subespecialidade da cardiologia, onde a gente foca realmente no exame complementar. Né? Uhum. Todos os cardiologistas saem com a capacidade de fazer, por exemplo, o teste ergométrico, o eletrocardiograma, mas não o ecocardiograma, né? Que é uma subespecialidade. Só cardiologista faz ecocardio? Não, na verdade, assim, o ecocardiograma sim, uhum. né? Mas assim, a residência você precisa fazer primeiro a residência de cardiologia para depois fazer o cardiograma. Como é um exame complementar da cardiologia, o cardiologista tem uma noção, na verdade tem uma facilidade de interpretar o exame. Né? No local que eu vim de formação, o pessoal falava ultrassom e ecografia aqui são na verdade a mesma coisa. A diferença do ecocardiograma, que é o exame do coração. Da função do coração, né? Cheguei em Brasília em 2015. Ah, recente. Vim para Brasília conhecer o mercado. Eu estava morando em Belo Horizonte, eu tinha concluído a residência de ecocardiograma. Comecei a trabalhar no Hospital Alvorada Brasília. Lá eu fui responsável pelo eco durante 4 anos. Lá a gente acaba conhecendo outras pessoas, fazendo aquele network, né? E começa a expandir ali para consultório. E lá eu conheci meus primeiros sócios aqui e a gente montou a cardiologia, hoje chamada Cardiologia Brasília, antes a Vital Cardio, que era, na verdade, inicialmente a gente ficava dentro do Hospital Brasília e fomos para Hospital Alvorada Brasília e fomos para o edifício Via Brasil. Lá nós criamos a clínica que hoje ainda funciona lá. E aí a clínica é tanto cardiologia ambulatorial, consultórios, quanto os exames. E exames complementares. A gente focava muito nos exames do hospital, nos exames intraoperatórios, exames complementares da cardiologia. Depois nós ficamos só nos exames realmente ambulatoriais, o ecocardiograma, teste ergométrico, Holter, mapa. Além disso, em 2015 eu também entrei para o grupo do Sabin Prime executivo, é um check-up executivo, onde o foco inicial era as empresas, né, check-up dos funcionários das empresas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todas as empresas, grupos, né? Grandes grupos. Hoje não, hoje também, além dos grandes grupos, também está aberto ali para pacientes que querem fazer o check-up, realmente é muito interessante. E eu fiquei responsável pelo exame complementar da cardiologia,
né, o teste ergométrico e o ecocardiograma. Então a gente ajuda ali na escala, ajuda nos exames. Estou ali praticamente diariamente no início da manhã. E fiz cardiologia depois de ter desistido do oftalmo. Me apaixonei pela especialidade, né? A cardiologia ela é muito ampla, né? Então você está ali tanto na prevenção como no tratamento. A nossa formação tradicional, fazendo a residência de clínica médica, de cardiologia, ela é muito baseada na doença, né? Então a gente aprende a tratar doença. E de um tempo para cá eu comecei a focar muito em tratar a saúde, né? Além da formação básica tradicional, que a gente tem ali uma formação exemplar fazendo as 2 residências, né? Seguindo as diretrizes, as guidelines. E realmente a gente deparou com a situação que os próprios pacientes estavam procurando prevenção. Isso aí a gente tem visto muito, né? E graças a Deus a gente tem visto que são as pessoas procurando a saúde e não o tratamento da doença, né? E aí a gente procurei, na verdade, mais informações para orientar, porque acaba que a gente fica um pouco limitado com a formação tradicional em tratar a saúde. Não só o cardiologista, né? Mas todas as áreas médicas, a medicina, né? Que a gente naquela formação tradicional. E hoje eu estou muito feliz aqui em Brasília. Casei com a Marília, que é geriatra, conheci também logo em 2015 aqui quando eu cheguei. Brasília trouxe vários presentes, então. E aqui nasceram o Samuel e a Manuela. O Samuel está fazendo 3 anos e a Manuela tem 1. Né? Sou pai da Maria Eduardo também com 20 anos. Ele já está na faculdade. Já está na faculdade. Faculdade de quê que ela está fazendo? Ela está fazendo faculdade de psicologia em São Paulo. Psicologia. Que legal. Parabéns. Grande trajetória, né? Muito legal. A cidade de muitas oportunidades aqui, né? E eu gostei desse assunto que você falou sobre a prevenção, que as pessoas estão realmente, assim, a gente vê esse movimento, né? Hoje, graças a Deus, né? As pessoas da nossa idade, quem está virando cabo aí dos 40, e a gente vê muitas dúvidas com os amigos mesmo, conhecidos, sobre quando eu devo procurar um cardiologista. Essa é uma dúvida muito frequente, que a gente vê as pessoas, às vezes, com oscilação de pressão, ou acontece alguma coisa, tem história familiar, mas assim, tem um pouco ainda de resistência de achar que é a hora certa. Existe uma hora certa? Existe uma indicação? Como é que funciona isso? Sim, a especialidade de cardiologia ela é muito ampla, né, nesse sentido, né? A gente não tem uma idade exata. Na verdade, a cardiologia hoje, principalmente no foco da prevenção, qualquer idade. Você procurar para conhecer o seu coração, para conhecer a sua limitação. Né? Por exemplo, existem as doenças congênitas, então assim, que na verdade congênita às vezes mais simples, que não tem tanta repercussão, a gente vai descobrir no ecocardiograma. Para frente, né? Exatamente. Então assim, quanto mais cedo a gente descobrir, principalmente que as pessoas estão mais conscientes, procurando academia, fazendo atividade física, então a gente sempre recomenda passar pelo especialista, fazer uma boa anamnese, né? Fazer uma boa orientação. Então isso facilita e possibilita com que essa pessoa possa chegar mais longe fazendo atividade física, conhecendo o seu corpo, seu coração, né? Então, assim, realmente as pessoas estão procurando isso. Então, como você sai daquela formação tradicional, a gente consegue hoje orientar. Então, assim, infelizmente, a maioria dos colegas ficam limitados em algumas situações quando conhece só a parte da cardiologia tradicional. Sim. E eu gostei que você tocou num assunto aí que eu acho bem importante, que é a questão da atividade física, o passar no cardiologista antes, né? Então, eu sempre falo aqui que eu, né, várias vezes já falei que eu sou ginecologista, e aí eu me deparo com vários pacientes que chegam até mim e falam assim, não, doutora, é só um atestado aqui para ir para academia. Aí eu falo, não é só um atestado, existe uma avaliação cardiológica por trás, né? Fala um pouquinho pra gente da importância, dos exemplos que às vezes você pode dar pra gente, né, daqueles que foram assim e não surtiram tanto, não deram tão bom. Nós temos, na verdade, exemplos, inclusive, profissional, né? Profissionais aí da área de esporte, por exemplo, como futebol. Então, a gente tem atletas que tiveram que deixar a sua carreira precocemente descobrindo doenças congênitas, ou então cardiopatias adquiridas, né? Então, esses exemplos realmente mostram pra gente a necessidade de você saber. O grande risco, que a gente inclusive tem exemplo nesses profissionais, é a morte súbita, né? Então, às vezes o paciente que é a principal cardiopatia, que é hipertrófica, o paciente desenvolve arritmia durante o esforço.
Então, essa arritmia pode ser uma arritmia maligna e o paciente ia falecer. É óbvio, né? E a gente ainda tem a história das pessoas que estão usando mais aqueles recursos egogênicos, Exatamente. né? Enfim, isso também é um perigo para a saúde do coração. Exatamente. Então, assim, existe o que a gente chama de drogas, né? Então, na verdade, tudo que é manipulado, tudo que é em relação à estética, às vezes a gente tem que tomar cuidado, que pode ser um malefício ali pro coração. Exatamente. Então, limitar você a atividade física, porque a gente quer resultados muito rápidos, né? Então, às vezes, isso pode ser o grande inimigo ali do coração e do corpo no geral também, né? E como eu estava conversando com vocês antes, as pessoas realmente hoje estão procurando o que eu vou fazer, né? Assim, chega muito no meu consultório. Hoje eu fiz 40 anos, não tenho doença nenhuma. O que eu preciso fazer para me cuidar? Eu quero envelhecer bem, eu quero chegar bem, né? Conta pra gente aí. Eu quero chegar bem. Eu tô nessa fase aí. Eu tô nessa fase aí, como é que eu envelheço bem? Isso me fez procurar, ter interesse em outras situações, outras alternativas a esse paciente. Porque assim, a gente sabe de cor ali, né? Atividade física, não menos do que 3 vezes por semana, tentando alternar ali um exercício de força com o aeróbico. Eu acho que esse é a combinação perfeita, né? Além das alimentações. Aí vai das dietas, né? Low carb, mediterrâneo. Então, assim, faz com que a gente já tem mais ou menos ali a receita de que pode dar certo. Né? Agora, já chegou no meu consultório, por exemplo, paciente triatleta, 42 anos, com um paciente que cuida da sua alimentação ali o dia inteiro e do exercício físico não precisa falar, e que às vezes chega com colesterol alto, por exemplo, né? E, doutor Obel, o que eu vou fazer nessa situação, né? Vamos começar, por exemplo, com estatina, que é um medicamento, e a maioria das vezes o profissional já passa logo o remédio, vamos cuidar desse colesterol. E aí a gente tem descoberto maneiras de poder orientar melhor esse paciente, né? De trazê-lo a uma realidade diferente. Como o envelhecimento. Então, você chegar a uma idade que você possa envelhecer bem, o que a gente brinca é que todo mundo vai descer a ladeira, né? Da idade. Já estamos descendo. Conta aí. A diferença é você como descer, né? Na cadeira de roda, por alimentação física, com um cuidador. Se você descer bem, esbelto ali, dando risada, curtindo, viajando. Dando cambalhota, né? Dando cambalhota. E não existe milagre, né? Assim, a gente vê aí vários cursos, né? Vem aqui envelhecer bem, vou te dar o remédio e tal. Não, eu acho que isso é a complementação. Eu falo que tem a base da pirâmide, é o estilo de vida. Né? A gente sabe que a genética é um fator importantíssimo nas doenças cardiovasculares, mas está ali em volta de 30%, 35% como causa. Né? E a gente sabe que o restante é o estilo de vida. Então a gente tem como sair disso. A genética eu falo que tarda, mas não falha. Mas o estilo, a forma que a gente vive, cuidando da alimentação. Né? Um exemplo que eu falo com meus pacientes, por exemplo, não é minha área, mas é o nutricionista que cuida, mas a gente já fala logo, a gente fica muito preocupado com aquela gordurinha da carne, né? De algumas coisas, a gente esquece do essencial. Por exemplo, que eu falo que tem 3 coisas assim que eu considero como um veneno, né? Que são o açúcar, são os refinados, carboidratos refinados, né? Que é o açúcar, arroz branco, o trigo branco, a farinha de trigo branco, né? Então é o pão, esses biscoitos que a gente come no dia a dia. Então, se a gente conseguir tirar isso da nossa rotina, que eu falo que ali são os 4 R's, né? Eu brinco que eu sou atleticano, estou espulgado e os 4 R's. Os 4 R's são os mecenas do Atlético, mas não são esses, né? Os 4 R's são, na verdade, é uma receita que a gente tem o primeiro R de retirada. Então eu tenho até no meu Instagram lá uma figura muito interessante, que é 2 aquários, um peixinho num aquário bem sujo, o outro respirando ali com água normal. Então não adianta a gente dar remédio para aquele aquário que está sujo, a gente tem que trocar água, a gente tem que tirar ele daquele ambiente, né? Então retirar tudo que a gente acha que faz mal, para depois a gente fazer algum tipo ali de reparo, depois de reposição e depois com a revisão do que está acontecendo. Então o estilo, a forma que a gente vive vai fazer a grande diferença como a gente descer essa ladeira. Então não tem milagre, né? A gente sabe como fazer. É uma construção, né? Uma construção. Não é uma coisa da noite pro dia, não tem remédio milagroso que faça, não tem médico milagroso. E é exatamente o que eu ia falar, porque hoje a gente está num mundo muito imediatista, né? Então a gente quer o remédio para poder fazer o efeito logo, para poder... Exatamente. E aí, na verdade, não é o caminho, pode ser o caminho mais rápido, mas não é o mais certo, né? Exatamente. Então, isso que você fala. Então, por exemplo, as pessoas
muito provavelmente, vários devem chegar no seu consultório, meu colesterol tá alto, tô em pânico, quero tomar um remédio. Você fala, não é, calma aí, esse daí é o último recurso. É o último, exatamente. É o último. Primeiro a gente vai fazer toda a mudança de estilo de vida. É o exemplo do aquário, né? Exatamente. Vamos retirar tudo que está fazendo mal para depois a gente dar um remédio, por exemplo. Então, essa coisa imediata da indústria farmacêutica, por exemplo, da estatina, que é um dos que mais vendidos no mundo, então é mais fácil. Passar uma estatina e tá tudo, para ele tá tudo resolvido, e não, né? O paciente, não por exemplo, desmerecendo, né, o uso e o valor das exatamente, estatinas para são tratamento. Coisas como, por exemplo, na prevenção secundária, aquele que já infartou, que já teve um AVC, não tem discussão, né? O paciente tem que usar. Ou que depois de todas as medidas já tomadas, né, aí realmente ainda não teve a repercussão desejada. Com certeza. É a construção, né? Que vocês passaram, que vocês falaram. Essas etapas, elas são importantíssimas. Né? E assim, existem alguns fatores de risco que aumentam com o envelhecimento? Assim, quais seriam esses principais fatores de risco? Assim, que com o processo natural do envelhecimento a gente se torna mais exposto. Sim. Uma das principais duas principais que a gente tem é a hipertensão e diabetes, né? Então a resistência à insulina ela vai aumentando. Né? A hipertensão, a rigidez dos vasos faz com que a gente tenha também aumento da hipertensão, e a questão do estilo de vida que junto com a idade favorece aquela formação de placas, das doenças ateroscleróticas, né? Doenças que fazem o paciente, que favorecem o paciente fazer o AVC, fazer o infarto. Então a doença do vaso, né, que a gente chama das doenças de placas, essas doenças realmente elas aumentam muito com a idade e associado a isso arritmias, doenças que a gente fala lá de consequências, né, de todo o estilo de vida que você vai ter. Eu queria fazer uma adenda sobre a questão da atividade física, né? Existem estudos que mostram que o sedentarismo, por exemplo, ele é inferior, mas muito próximo do paciente tabagista, do risco cardiovascular. Olha isso. Então, assim, continua sendo inferior, mas você vê uma proximidade do sedentarismo com aumento do risco cardiovascular. Então, uma orientação aí, as pessoas que estão sentadas nesse momento, quer envelhecer bem, quer diminuir o risco de infartar, vão movimentar. Não é bobeira, realmente a atividade física faz a grande diferença. Quando o reloginho mandar você levantar ali, não tem aquele negócio cada 1 hora, e ele ainda apresenta o estudo, que aumenta, estudo americano, lá da American Heart Society. Aí fala que aumenta a mortalidade cada 1 hora que você passa sentado, aí no reloginho fala, levante. Isso aí, e pela idade que você comentou, você tem a regularidade da atividade física, você começa a diminuir um pouco esses riscos, né? Então, um paciente, por exemplo, que é hipertenso, diabético, e começa a desenvolver isso, desenvolver de rotina mesmo atividade física, você começa a diminuir esses fatores, né? Às vezes, tem paciente meu que começa a mudar o estilo de vida, com pouco tempo a gente começa a diminuir remédio. Uns até a gente consegue tirar, por exemplo, o antihipertensivo, né? Então, perder peso de forma significativa, que é, na verdade, vamos dizer assim, a prevenção maior que tem da hipertensão. Tem paciente que perde peso e a gente consegue tirar medicamento, diminuindo o risco cardiovascular. Então, esses juntando com o estilo de vida, realmente faz a grande diferença, né? E nunca é tarde, né? Desculpa, Nadia, nunca é tarde para começar. Iniciar. Não, é isso que eu tô pensando, que assim, qualquer atividade é melhor do que nenhuma atividade, né? Perfeito. Não sei se você viu um estudo da JAMA que saiu a semana passada, falando sobre os atletas de final de semana. E aí que, no final das contas, é um estudo inicial, mas já bem, com um N grande, bom, e falando sobre isso, que assim, os benefícios são muito bons, assim, a eficiência é muito boa. Então, falando sobre as pessoas que trabalham muito durante a semana, falar, durante a semana eu não consigo, eu tenho um filho pequeno, eu trabalho, e aí praticar no final de semana. Essa é uma das perguntas com história, né? Qual é a atividade física ideal, né? Quanto tempo, qual é a ideal? Então, a gente fala exatamente o que você falou. O importante é começar. Então, assim, se a pessoa tem um tempo lá inicial de 2 vezes na semana, que comece as 2 vezes. Depois ele vai se adequando. A forma ideal ali é no mínimo 3 vezes por semana, ali a gente mantendo até. E estudos mostram que quanto mais atividade física você fizer, você tem maior benefício cardiovascular. E associado a esse exercício de força, independente da idade, lógico que cada um com sua restrição, da particularidade, né? Então, o exercício de força com aeróbico é a combinação perfeita. E aí você estava dizendo assim que para todos nós, né, de uma maneira geral, praticar atividade física, né, enfim, melhora o nosso envelhecimento.
E aí, aquelas pessoas que estão inseridas num contexto genético de maior risco. Então, por exemplo, eu falo, eu sou a pessoa do risco, porque a minha família inteira é cardiopata. Então, assim, para mim, a atividade física, o estilo de vida, a alimentação, ele é imprescindível. Se eu realmente quero viver um pouquinho mais, eu tenho uma carga genética aqui atrás aqui que me persegue. Então, essas pessoas que estão inseridas nesse contexto familiar, né, genético ali, que tem um histórico familiar de cardiopatia muito alto, essas aí realmente elas não podem fugir da academia, não. Não pode mesmo. Não, ninguém, É como eu falei, né? Você tirando os 30% do fator genético, que eu falei, tarda, mas não falha, o seu estilo de vida vai fazer a diferença de sobrepor em relação a esses 30%. Né? De envelhecer bem, de chegar ali aos seus 60, 70 anos de idade ali, bem, mudando a história da sua família, né? Isso é muito importante. E realmente a atividade física, você fazendo 3, 4 vezes por semana associado a uma boa dieta, você com certeza, sem dúvida alguma, você vai sobrepor essa genética. E o exercício de força, né, que você estava falando, que eu estava lembrando que a gente entrevistou vários profissionais de ramos diferentes que falaram sobre o benefício, a necessidade do exercício de força para preservar a mobilidade. Então, assim, quem quer ficar idoso, como você falou, descer a ladeira, mas quer descer andando, descer de skate. Então, precisa fazer o exercício de força. E recentemente a Marcela, né, que trabalha com o grupo da obesidade, aí ela falou também que eles indicam muito o exercício de força para o paciente que quer fazer bariátrica e o pós-bariátrico. Então, assim, você falou tudo. Construir músculo. Você melhora a sua condição cardiovascular, inclusive pulmonar. Então, o paciente tem mais resistência, você trabalhando tanto a força como a aeróbica, além da produção de músculo, né? Então, tudo isso, você vai chegar a uma idade com muito mais resistência, né? Não tem milagre, né, gente? É isso. Isso aí. Alimentação saudável. E a dieta mediterrânea é isso mesmo? Então, a mediterrânea é o que diverge, às vezes, que algumas diretrizes falam do aumento de carboidrato associado à mediterrânea. Então, a mediterrânea é aquela pão, né? Dieta com mais restrição de gordura, né? Aquela mais naturais, né? Aquela dietazinha lá da costa da Itália, então mais peixe, mais... Não é ruim não, gente, eu gosto. É ruim não, eu gosto daquele pãozinho ali também. Isso que sabe, o marido dela é que sabe, porque não tem carne vermelha lá nessa casa. Tem não. Então, isso é fundamental. O que a gente tem que tentar, se você conseguir associar uma dieta mediterrânea com low carb, com a restrição de carboidrato, você vai ter uma dieta ideal. Então, eu vou deixar mais para os nutricionistas, né, para não ter muita divergência, mas para o cardiologista, basicamente é isso. Você consegue perder peso, você diminui seu risco cardiovascular, né, diminui as plaquinhas lá na carótida, na coronária, diminui seu risco de AVC e de infarto. Né? E eu acho que o principal ali que a gente vê é a diminuição dos industrializados ali, exatamente, né, da química ali, né? Então, assim, mesmo que eles façam o pão deles, é o pão que eles produzem. As pessoas que fermentação natural, mais, né? Porque assim, tudo que é a gordura trans, né? Tudo que é industrializado, eu considero que na verdade a tolerância é zero. Isso. Diferente das gorduras mais saturadas ali, que você come a manteiga, né? Então, associar ali uma carne, um ovo, então a gordurinha da carne. Então, as saturadas a gente tem uma tolerância maior, que eu acho que até tem benefício. Talvez você restringir mais o carboidrato, investir um pouquinho ali na dieta de gordura saturada, polimonossaturada, que seria o ideal, né? E tolerância zero à dieta à gordura trans. Saber, né? Que tá encurtando um pouquinho a sua vida, né? Eu, por exemplo, eu amo um pastel de queijo. Aí ontem eu saí não conta essas coisas ao vivo aí, não. Aí eu vi aquele pastelzinho de queijo, assim, bem queijinho. Eu comi, mas eu como já pensando, nossa, tô encurtando quantos dias? Você vê, por exemplo, nossos avós, esses interiores, as pessoas que têm mais dificuldade, as comidas, os alimentos industrializados de acesso, vivem melhor, vivem mais. Né? Às vezes nem fazem atividade física. Mas eles se movimentam o tempo inteiro. Exatamente, né? Essa coisa de... Não sei se vocês foram também no interior. Eu tive acesso, por exemplo, a McDonald's no meu dia a dia, através de McDonald's, Bob's, depois da faculdade. Então isso faz grande diferença. Imagina os nossos avós, né? Então, assim, hoje a facilidade de se passar no fast food e comer ali rapidamente tá fazendo as pessoas mais sedentárias, aumentando o risco cardiovascular, enchendo o consultório do cardiologista. Né? Então, pessoal, realmente há diferença realmente nessa dieta industrializada. Né? Para mim, a tolerância
zero. E Uber, tem algum tipo de suplementação indicada pelo cardiologista para a saúde cardiológica? Eu acho que esse é o grande diferencial que eu me sinto bem hoje em falar. Né? Assim, me considero hoje um cardiologista diferenciado. Eu tenho a mesma formação que todos e se você pegar aí cada 10, 3, 4, vamos poder falar sobre suplementação para você. E foi um fato interessante que eu mandei para uns colegas cardiologistas quando eu comecei a me interessar mais sobre a suplementação. Alguns deles mandaram até vídeos de advogado falando sobre a orientação de não suplementar, eles misturam muito a questão de reposição hormonal com suplementação, né? Para estética, por exemplo, que é uma coisa que realmente não tem nem o que discutir. Mas a suplementação veio para ajudar muito nesses casos, por exemplo, do atleta. Eu, inclusive, eu tenho um colega de turma que um dia ele me ligou, triatleta, Ironman, e ele estava com o colesterol tocado. Cara, eu não consigo mais, tudo que eu faço, meu colesterol tá alto, eu vou começar com estatina, eu queria que você me indicasse uma. Falei, para tudo. Então, vamos começar com a estatina. Você falou, realmente é uma droga importantíssima para prevenção secundária, mas para prevenção primária, um paciente triatleta, que o risco cardiovascular é baixo, não vejo indicação nenhuma, porque é um medicamento também que tem seus efeitos colaterais, diminuição da produção hormonal, né, e da parte de mialgia, de todos os efeitos colaterais que tem uma estatina. Então, eu falei, vamos começar a fazer primeiro tem uma coisa chamada subfracionamento do colesterol. Isso poucas pessoas sabem. Eu não sei. Conta aí pra gente, que eu tô curiosa. Porque a gente fica muito marcado com a questão do LDL, o colesterol ruim. E hoje, por exemplo, o Sabin faz, o convênio ainda não libera, mas existe uma coisa chamada subfracionamento de lipoproteína. Você pega o colesterol e vê a qualidade daquele colesterol, que eu fiz com esse colega meu. Então, eu vou fazer o subfracionamento, eu vi que a qualidade do LDL dele que estava alta era boa. Opa, mas peraí, LDL bom, né? Peraí, tem uma coisa estranha. Mas a qualidade. Então, o colesterol, o LDL, quando ele é aumentado de tamanho, ele é maior e a densidade dele é menor, ele tem dificuldade de entrar nas células para formar a plaquinha. Então, se eu vejo subfracionamento, o LDL com a qualidade boa, com essas características, eu falo, não, meu amigo, vamos continuar com o seu colesterol, que ele está seguindo para outras coisas, com produção hormonal e tudo, ele não vai te atrapalhar. E aí quando você pega um colesterol LDL pequeno, com densidade maior, e esse é perigoso, porque é o que a gente chama do LDL oxidado. Então, existem exames que a gente faz do anti-LDL oxidado, que a gente vai ver se como é que tá. Mas a qualidade mesmo a gente faz pelo subfracionamento. E aí você pega um paciente, faz que a gente chama de score cálcico, vocês devem ter ouvido falar, que a gente vê ali. Aí sim a gente vai ver se aquela coronária pode ter alguma calcificação maior e vai chamar a atenção para a gente talvez entrar com uma estatina. Mas a maioria das vezes num paciente desse é um score de cálcio 0. Então, é um baixo risco. Eu acho que você iniciar uma estatina nesse caso, eu me considero até um erro médico. Porque os efeitos colaterais que você vai ter. E é uma coisa que a gente vê mais na prática, né? Então, assim, conhecer mais a questão da suplementação fez grande diferença nesse caso. Porque eu pego um paciente, assim, que não tem indicação nenhuma de começar a estatina, mas eu quero iniciar alguma coisa, Uber, porque realmente eu fico incomodado com esse LDL mesmo com boa qualidade. Existem vários tipos de suplementação, vários mesmo, que a gente pode estar fazendo, né? Para vascular, os fitoesteróides, que são, na verdade é um colesterol ali da planta que compete com o colesterol nosso. Então, diminui a absorção do nosso e compete e começa a fazer. Vasguard, você tem a coenzima Q10, que hoje está... Coenzima Q10 está, tipo assim, tá, né? tá na mídia, né? Exatamente. E é boa. Demais. Boa demais, Só com a minha formação tradicional, quando eu vi uma prescrição de coenzima Q10... exatamente. Eu tô nessa aí agora também. Eu tinha muito isso, mas depois, cara, como era ignorante ao pensar isso. Então, assim, antes da gente... Ficou uma dica para minha vida, né? Então, antes de questionar alguma explicação, eu vou conhecer, eu vou estudar. E eu fui a fundo conhecer a coenzima Q10. Por exemplo, todo paciente que usa estatina, que tem indicação, para mim deveria vir junto na prescrição. Eu ia falar isso. Exatamente. E foi recente isso que eu também comecei a estudar, porque eu tava nessa história, né? Eu falei assim, gente, todo mundo usando coenzima Q10. Que é isso, né? É tão bom. Aí eu comecei a ler e aí fica, assim, uma das indicações, assim, absolutas para você repor a coenzima Q10 é a associação com estatina. Porque a estatina ela quebra ali a formação da ubiquinona, que é a coenzima. Então ela está presente, porque ela está presente em todas as células.
Então, ela é produção de energia. Então, o paciente tem mialgia. Tem paciente meu que começa com eczema Q10, ele diminui a mialgia. E, infelizmente, você vai perguntar isso para outros colegas que não entraram a fundo, eles acham que realmente é um absurdo. Mas, às vezes, tiram a estatina do paciente que tem indicação ou diminui a dosagem e não sabe prescrever uma coenzima que realmente pode fazer diferença. Então, a coenzima Q10 ele é importantíssimo, ele pode aumentar o HDL, pode diminuir o LDL. Às vezes tem paciente que tem insuficiência cardíaca, que a gente chama de classe funcional, 1, 2, 3, dependendo do cansaço. Ele consegue, inclusive, diminuir, porque é energia. Então, o paciente está ali 2, 3, a gente consegue junto, óbvio, otimizado com todos os medicamentos que precisam, não isoladamente. E a gente consegue diminuir. Além disso, por exemplo, paciente de hipertensão associada a diabetes, o paciente tem lá uma resistência à insulina, a gente começa com a enzima, a gente vê benefício também no controle da hipertensão. Então, assim, não tem o que discutir sobre a coenzima Q10. Muito bom, né? Porque assim, Essencial. com o envelhecimento, eu vejo meu pai, por exemplo, ele vai fazer 82 anos. Cada ano ele ganha um remédio novo, assim. Pois Porque é. aí vai usando tanto, ele associa 2 antihipertensivos, mais 2 Vamos procurar a doutora Marília, hein? Marília Terra, geriatra, que vai cuidar dele. Vou levar. E assim, não vejo a suplementação entrando. Eu só Pois é. vejo entrando remédio. Cada ano, assim, aí, não, mas a hipertensão A dele tá polifarmácia, resistente. né, Fernanda? Tá com a polifarmácia, assim, e não tem um suplemento, é só tomando, Pois é, tomando. então E assim... Que às vezes não precisava entrar com outra medicação, né? Às vezes com um tipo de suplementação você... E uma coisa legal também, não diminuía. só nesse paciente que responde, assim, é uma coisa muito individual. Como a gente tem outros potenciais diminuidores ali do colesterol, a gente pode fazer outros vasculáceos, fitoesteróides, né? Então, assim, tem cúrcuma. Então, a gente pode fazer outras opções que conseguem ajudar e melhorar. Um dado importante também que eu vi muito com a suplementação, associado aos medicamentos, o paciente de prevenção secundária, aquele que já infartou, que já fez AVC, que tem que estar usando estatina, usando todos os medicamentos que precisam, esse paciente tem benefício também você associar as suplementações. Então, junto com esses outros medicamentos, você não vai tirar o medicamento, né? Mas às vezes você diminui a dosagem, diminui a Exatamente. quantidade. É isso né? aí. Então, a prevenção primária hoje, a suplementação, eu costumo dizer também que é assim, a cereja do bolo. Não é um milagre, não é o que vai resolver. Então, assim, atividade física, pirâmide lá que a gente falou, a questão da alimentação, espiritualidade eu acho fundamental. Fantástico isso, fantástico Então, você assim, tocar nesse você assunto. ter, assim, não precisa ter a religião, mas a espiritualidade, ser uma pessoa boa, de acreditar em alguma coisa, né? De estar fazendo bem. E tem estudos que mostram esse benefício, né? Você chega em casa, nossa, ajudei uma pessoa hoje. Então, juntando todos esses fatores que eu falo, e no final você ter a oportunidade de suplementar com essas alternativas, você está ali com um combo perfeito. Então, essa espiritualidade, eu acho que faz benefício. Você vê pessoas que chegam no consultório amarguradas, né? Hipertensas, com colesterol, angustiadas, e a gente orienta, não só a suplementação, mas a gente orienta esse combo, atividade física, mudança de estilo de vida, espiritualidade. E alguns que voltam realmente fazem a diferença no todo, né? Sem dúvida. Isso é verdade. Super acredito. Tem um estudo de um professor bem famoso, um estudo relativamente antigo daqui de Brasília, que é um professor de imunologia, né? E ele estudava essa relação da espiritualidade com a... Resistência, né? Com a atividade imunológica das nossas células. E ele conseguiu ver, assim, que não só a pessoa, olha só que interessante, não só a pessoa que tinha essa espiritualidade mais desenvolvida, quanto pessoas que ao redor dela, que estavam emanando as energias positivas, aquela imunidade da pessoa ali era muito mais ativa, muito melhor. Olha só que interessante, é um negócio, né? É muito legal. E pro coração não é diferente, né? Porque você tendo, eu sempre falo isso, às vezes você controla a hipertensão, as pessoas hoje estão mais estressadas, né? Inclusive entrando pro lado da mulher, né? Uma mulher, ela infarta menos que os homens. Eu ia te perguntar isso. Até 60, 58, Existe uma 60 anos. diferença assim, do gênero no Exato. envelhecimento e risco. E aí nós estamos com a ginecologista aqui para falar isso melhor que eu, porque você tem a queda do estrogênio, você iguala ali. Juntos. Exatamente. A gente iguala ali a incidência, né, do infarto da mulher nessa faixa etária. Após a menopausa, assim, é claro que não é todo mundo que pode ter uma reposição hormonal, mas a gente vê que depois que diminui o estrogênio, a doença cardiovascular ela aumenta. Na mesma proporção. Significativa, né? E as mulheres estão no mesmo ambiente que o homem, né? E competindo no ambiente de trabalho com o homem. E a gente sabe, assim, né, que a mulher chega em casa, ela
tenta ainda resolver tudo, né? Eu falo que é uma super mulher, porque Não acaba. é cobrança. Eu vejo a minha esposa lá, por exemplo, que é geriatra, os pacientes ligando para ela à noite, mandando mensagem, e ela tá ali preocupada, porque se a babá vai chegar, o que ela precisa fazer no outro dia. O Então, que vai assim, ter pro jantar de à o noite, que vai né? ter, As né? compras, as meninas chorando, menina tá Exatamente. Dever de casa do Vocês são menino. guerreiras, é. Não E acaba isso nem faz a diminui. diferença no coração também, porque a mulher tá ali mais estressada, Uhum. e o estresse o tempo inteiro, e aí às vezes junta o sedentarismo, os tabagistas aumentam ali o consumo do cigarro. Então, juntando tudo isso, a mulher, eu falo que em poucos anos nós vamos ter o aumento. Hoje eles estão mais ou menos a mesma incidência acima de 60 anos. Uhum. Eu falo que a mulher vai infartar mais do que o homem. É. E tem um dado importante que são os sintomas. Os sintomas são diferentes. Assim, é o que a gente fala de equivalentes. Equivale a uma dor no peito. Uhum. Então a mulher às vezes cansa só, tem uma limitação no dia a dia que não sabe por quê. Então talvez ali que esteja uma artéria que esteja obstruindo aos poucos e ela tá ali percebendo, não tá tendo dor que o homem tem. Uhum. E às vezes até o atendimento também na emergência, né? Chega ali, eu tô um pouco cansado. Você pega ali um profissional um pouco menos, na verdade, experiente, Uhum. ele vai pensar em outras coisas, né? E o paciente pode estar infartando. Uhum. E eu vou te falar, a principal diferença, assim, que a gente sabe, é porque o homem gripado é uma doença de morte. É verdade. Então, assim, a principal diferença é que a Você mulher nunca teve uma gripe de homem pra saber, Não, né? é verdade, Ela é verdade. destrói as pessoas. Uma mulher infartando, ela ainda consegue pensar, não, calma, tá tudo bem, eu tô só sentindo uma coisa. É impressionante. Eu acho que a gente tem uma tolerância maior à dor, É. talvez pelo que tem que passar, e parto e coisa, não sei. Mas, assim, você falando essas questões, chama a atenção da gente, então, assim, quais exames que a gente deveria ou poderia fazer de rastreio, ou, assim, o que é indicado uma vez por ano, ir no cardiologista, fazer um check-up, tá tudo ok, faz um eletro, Sim. ou, assim, que sinais de alerta que podem confundir, né? Que a gente acha que o infarto vai ser sempre aquela coisa clássica, uma dor no peito, irradiando pro Exatamente. braço esquerdo. Olha, eu tenho 3 classes de pacientes que podem infartar de forma diferente. Na verdade, todos, mas assim, a maior incidência de forma equivalente, né? São os pacientes diabéticos, né? A mulher, sexo feminino e o idoso. Então, geralmente podem ter sintomas totalmente diferentes, como uma tonteira, né? Às vezes um incômodo no maxilar, às vezes um incômodo no braço, um desconforto nas costas, na região epigástrica, às vezes confunde com a gastrite. Então, aquilo que seja diferente do dia a dia tem que ser levado ao cardiologista, tá? Então, eu tive uma paciente esses dias idosa que não relatava para mim dor no peito porque ela usa bengala, então ela tem restrição, então ela não vai sentir muita dor, porque ela anda pouco. Não faz muita. O que ela me falou que ela estava tendo um pouco de cansaço, mais do que o normal. Aí a gente foi investigar, chegamos ao cateterismo, ela tinha 90% de uma artéria obstruída, né? Então ela ia infartar ali quietinha, talvez sem sintoma nenhum mais significativo. Então são sintomas diferentes do seu dia a dia. A limitação, principalmente, paciente idoso, principalmente que é mais restrito, então aquela limitação que ele não tinha, talvez ir na esquina, ir ao banheiro, ou ir na cozinha da sala, e de repente começar a ficar mais limitado aqui. Quietinho, quer ficar mais quietinho. Quer mais quietinho, então chama a atenção. Tudo aquilo que é diferente nesse perfil de pacientes tem que ser investigado pelo cardiologista. Talvez um bom clínico encaminhar para o cardiologista para seguir essa complementação, tá? Agora, exames de rotina, eu falo assim, independente de qualquer idade, como eu sou cardiografista e vejo muita patologia, inclusive doenças congênitas, que foi descobrido na fase adulta, porque assim, com o avanço da medicina, as pessoas estão vivendo mais, né? Tanto não é diferente para as doenças congênitas, que são abordadas no início, ou então paciente que toma mais remédios, às vezes fica ali mascarado, a gente vai descobrir ali na adolescência ou no início da fase adulta ali, né? Então, eu sempre indico pelo menos fazer uma vez na vida ali no início de 20, 30 anos, um ecocardiograma. Principalmente para poder praticar atividade física que a gente estava Isso, falando, né? que a gente então, chegar para poder nele, fazer a avaliação cardiológica antes de Isso. começar uma atividade física. E fazer sempre, né? Um teste ergométrico, por exemplo, o teste da esteira, que é fundamental, onde o cardiologista vai estar do lado. Eu reprovo toda vez. E fazer isso aí. Eu reprovo toda vez, não consigo terminar os 12 minutos. O tempo que você faz já faz diferença para o cardiologista assistir. Por exemplo, vai ver uma limitação, uma capacidade funcional fraca ali. E associado às vezes a uma arritmia, opa, tem alguma coisa errada, vamos levar para o eco, vamos ver o eletro, o que tinha. Então,
a assistência do cardiologista no início da fase adulta é importante. Primeiro, sempre passar por uma consulta, né? E lá o cardiologista ele vai fazer essa triagem. Vai ver algum sintoma através de uma boa anamnese, o que eu vou pedir, o que eu vou fazer. Mas assim, acima de 40 anos, para mim, tem que ser ali um eco com Doppler de carótidas, um teste ergométrico. E sem dúvida alguma... Eu tô na fila ali pra fazer o meu, viu? Infelizmente, eu tenho que fazer todo ano. Eu tenho... como é que chama? Bloqueio de ramo direito. Sim. E aí eu acompanho há muitos anos e no meu pós-parto eu tive muita arritmia, foi uma coisa impressionante, assim. São os achados ali, né? No eletro, no ecocardiograma. E que na maioria das vezes, por exemplo, bloqueio de ramo direito vem ali... A pessoa nasceu com esse bloqueio, não tem doença nenhuma estrutural, mas a gente tem que investigar, tem que procurar saber se tem, principalmente pelos sintomas de arritmia. Aqui em Brasília é endêmico. Aí eu fiz, quando eu descobri, também foi um achado. Exame, né? E aí fiz todo o rastreamento. Mas aí cada ano é aquela coisinha. Mas eu tô sempre com o mesmo cardiologista há 10 anos. E aí no pós-parto vieram as arritmias, eu repus magnésio, mas ele sempre vê. Aí quando altera um pouquinho, ele fala, peraí, vamos fazer aqui uma ressonância, não dá nada. Mas ele fala, vamos fazer. Vou fazer. Então, assim, eu acho importante também seguir com uma pessoa, né, assim, te acompanhando. Importantíssimo. Ele conhece todos os meus exames, ele que faz meus eletros, ele já olha e fala, esse aqui... É porque às vezes você chega com bloqueio, né, assim, o outro colega não conhece, vai começar toda aquela investigação, uma coisa que você já sabe, então... É importante você, principalmente, ter no consultório um arquivo lá de seus pacientes ou um serviço de check-up, tá ali tudo registrado, o que foi pedido, o que foi solicitado. O paciente talvez não faça exame desnecessário. Mas eu acho que é isso aí, é procurar um cardiologista, fazer uma boa anamnese, fazer uma boa história, né? Porque eu falo que, vou entrar num tema polêmico, que são os convênios, assim, às vezes você teria que fazer um ambulatório mais rápido, mas você tem que perder um tempo com o paciente. A história, por exemplo, essa história da paciente idosa que eu contei, talvez ela teria ido embora porque ela não tem dor no peito e eu fui descobrir o cansaço dela mais no final da consulta. Então, para um paciente que tem uma 90% de obstrução de uma artéria, uma realmente consulta significativo. rápida não vai descobrir. Não vai descobrir. Então, assim, e para o paciente, pergunte tudo pro médico, né? Divida com ele suas inseguranças. Procure saber mais sobre as coisas que estão acontecendo, principalmente agora sobre a suplementação. Coisas que talvez fazem a grande diferença no dia a dia. Mas sempre eu falo, cuide do seu coração, procure o seu cardiologista. Com certeza. E, pessoal, a gente está indo para os nossos minutos finais. Só queria abordar um pouquinho com você, porque você, né, como você falou, né, tem especialista nos exames, né, cardiológicos, e você faz exames em domicílio. Não é Exatamente. Isso? Fala um pouquinho pra gente, assim, como que quais exames. Agora, assim, hoje a tendência é essa, né? Nós temos hoje hospitais cheios, né? Depois do Covid, a gente aprendeu que a gente precisa cuidar, né? E, assim, prevenção de, às vezes, de muito tempo dentro do hospital, de muito tempo no ambiente, no lugares muito fechados. E a gente começou a aumentar realmente os exames em casa. Às vezes o paciente quer fazer o exame em casa. Isso faz uma grande diferença, porque o cardiologista ele tem um contato maior com o paciente, ele conhece a realidade do paciente, ele conversa, ele sabe o todo. Né? Então, o todo ele é muito importante. Uma vez eu fui na casa de um paciente, lá ele era um paciente infartado, a gente foi fazer o exame, e lá ele foi me mostrar a geladeira da casa dele. Que ele falou, olha, lá, pelo amor de Deus. A metade da geladeira é minha. Aí tudo lá, verduras, não tinha nenhum carboidrato refinado. Tudo bonitinho. E em cima era dos filhos. Então lá tinha sanduíche, tinha pizza. Aí eu fiz a pergunta pra ele, onde você vai quando você abre a geladeira? Ele falou, doutor, depende do dia. Então assim... Mas ele foi sincero. Foi sincero. Ele foi sincero. Então assim, você conhecer a realidade do paciente faz a grande diferença. E o consultório, cada vez menos você consegue fazer isso, principalmente na nossa realidade. Então, realmente é a tendência, faz grande diferença. Hoje a gente, além de uma consulta bem feita nas casas, a gente consegue levar os exames, né? Por exemplo, o ecocardiograma que a gente acabou de falar, onde você conhece uma doença estrutural, onde você talvez vai fazer a grande diferença na vida do paciente, evitando talvez um infarto, um AVC, fazendo um Doppler de carótidas, né? Fazendo um Holter lá onde você vai pesquisar uma arritmia, então o paciente não precisa estar ali se deslocando. O mapa também, que já é um exame um pouco mais chato, que fica ali apertando, né? Você vai em casa, vê a rotina do paciente, instala, mostra como é que faz. Então, a gente está já atuando nessa área.
A gente está à disposição também dos pacientes que queiram conhecer o serviço, né? Isso é interessante. Através de vocês que vêm fazendo um trabalho brilhante nessa área. E realmente qualquer dúvida é só nos procurar em relação à visita domiciliar. Mas o principal público são os mais idosos, que às vezes têm dificuldade de sair Isso, de é um casa. público mais, um público-alvo, né, assim, Uhum. né, que eles procuram mais, né, doutor, não quero me deslocar à clínica, então meu pai tem uma restrição, eu trabalho muito com a minha esposa que é geriatra, então assim, ela vê uma realidade, me passa, vamos tentar fazer o exame, e talvez esse paciente nunca vai conseguir, né, então também o tempo, o custo que é Isso. muito maior, né, tem que ter uma ambulância, ou então tem que ter um cuidado maior, tem um filho, tem que sair de um trabalho para estar ali levando. Não consegue, às vezes ele não consegue. Não consegue. Não consegue. Não consegue mesmo. Isso. Então, assim, a gente está chegando mais perto do paciente, o cardiologista, né? Então, o cardiologista está entrando nas casas, a gente tem conhecido, tem conversado e tem feito os exames para principalmente esses pacientes mais idosos ou mais restritos, independente da idade, né? Ou para alguma patologia, uma fratura, alguma restrição física que ele apresenta. Então, assim, além dos exames, a consulta, né? Então, tem a consulta, a avaliação e, quando necessário, os exames, você também já Exatamente. faz tudo, né? Lembrando que a gente vai solicitar o exame realmente com a indicação. Isso, Tá ali com a consulta, conversando com o paciente, ver realmente a necessidade, a gente vai pedir o exame para complementar. A facilidade realmente para o paciente é E aí, se fantástico. algum outro especialista, por exemplo, um geriatra, solicitar, você também Pode Com fazer certeza. o Pode exame. chamar. Está à Desde disposição. que tenha um pedido, já tem um foi, pedido. já consultou, já tem. Exatamente. Também pode fazer só o E exame. aí, às vezes a gente chega lá, consegue identificar alguma coisa que não foi identificado por um outro Sim. profissional. Uhum. E Um olhar mais específico, um olhar né? mais específico, né, com uma visão um pouco mais experiente nessa área. E aí o paciente tem um benefício total, né, desse combo aí da medicina em casa, né? Por exemplo, em geral é o mapa, o holter também, né? O holter, o o ecocardio. ecocardio, o Doppler de O carótida, Doppler porque de a gente tem a carótida. sonda para fazer os dois exames, né? E o E eletrocardiograma. o eletro. O eletro, por exemplo, a gente faz online. A gente tem um sistema onde o paciente, por exemplo, o médico talvez não precisa ir, a gente faz o eletro, já envia para o nosso sistema, a gente emite na hora o laudo. Olha Então, às vezes, isso, um né? outro especialista que está lá, que vê um eletro, às vezes palpa o pulso, né? Tá ali meio irregular, está irregular o pulso, e aí ele pede um eletro para identificar qual é o ritmo do coração, a gente consegue identificar isso imediatamente através do laudo online, que a gente tem também o serviço. Olha, isso é da empresa. interessantíssimo, né? Nossa, muito bom. Isso aí, na verdade, salva vidas. E talvez faça grande diferença, né? Então, às vezes você consegue identificar ali uma arritmia, já orienta o colega que está lá, ou então o outro profissional de saúde que está lá na área. A gente vai identificar a necessidade de ir para um hospital, né? Ou procurar uma urgência mais... Qual a urgência mais que tem esse tratamento, né? Que às vezes o colega fica ali Exatamente, meio perdido ali sem saber. Então, assim, da urgência ao que realmente é urgente, e o que não precisa saber conduzir com tranquilidade, né? Perfeito, Encaminhar para o especialista. E o eletrocardiograma acaba que mais os cardiologistas e poucos outros profissionais sabem fazer a leitura. Não Então, é só os cardiologistas. Eu só queria falar que são só os talvez tenha um ritmo cardiologistas. ali importante. Ver as carinhas dos médicos, você Meu consegue um Deus, eletro, meu não é Deus do cardiologista. E talvez assim, a gente vê muito, hoje eu trabalho menos com o público no SUS, né? Mas antes eu via muito isso, os pacientes às vezes passavam em UPA, por exemplo, ou no atendimento ali que está o pessoal um pouco menos experiente na área da cardiologia, e que às vezes não identificava ali uma arritmia ou um infarto ali em evolução, e isso faz a grande diferença para o tempo, né? Músculo é tempo ali, então você precisa às vezes abordar, levar o paciente para um cateterismo, um serviço que tem ali um cardiologista de plantão. As duas Que coisas que possa você falou, né? identificar. De carótida e porque aí implica no AVC e em outras Exato. questões, né? Então, assim, a gente vê muito, eu trabalho muito com os prontuários das urgências de hospital público. E aí a gente vê muito essa história que você está falando, desenhada. O paciente foi para a UPA, ficaram na dúvida, às vezes aquele infarto sem ser suprado, sem supra GST, sem coisa. Então, assim, até esse paciente chegar, já deu muito ruim. E da carótida a mesma coisa, e aí o paciente vai e tem um AVC. Então, assim, essa questão do tempo realmente é primordial. Faz a E um grande diferença, especialista. né? Só para citar o que você falou, né? Então, o infarto com o supra é a forma que o ST lá no eletrocardiograma fica, que mostra pra gente que a artéria está 100% obstruída. Ou seja, já é o de final. Já é o Que final. é bem clássico, Ou então assim, tá ali é próximo bem de 100%, bonitão, mas assim, né? ocluiu aquela artéria. A gente precisa de tempo ali para levar para o serviço e fazer. Você imagina uma pessoa que não sabe fazer a leitura,
que é uma realidade nossa, né? Uhum. Eu estou até com um projeto que chama Cardiologia para Todos, onde a gente vai tentar levar esse eletro online e a orientação do colega na hora. Então, realmente é muito interessante. Que são as duas coisas, né? Primeiro, você ter o diagnóstico. E segundo, e aí? Tendo o diagnóstico, o que eu faço? Para onde eu mando esse paciente? O que eu vou fazer com ele? E realmente agora o nosso foco é esse exame domiciliar. Né? Então, assim, o eletro está à disposição, a gente consegue fazer isso, a gente tem uma equipe para isso. Então, um colega que está aí fazendo visita domiciliar, às vezes quer ver um eletro, nossa, queria tanto fazer um eletro desse paciente, ele pode ir embora, comunicar a equipe vai lá fazer o eletro, enviar o laudo pra gente consegue definir o paciente rápido, né? E discutir, né? A gente sempre tá aberto à discussão. Né? Rápido. É rápido, né? Não é o exame uma é muito coisa, rápido, faz e rápido, envia pra gente ali em questão de 5 minutos, a gente já tem um laudo definido para esse paciente em casa. Né? Que é como a Nanda falou, né? Então, às vezes, é um paciente que tá ali que já tem uma limitação de movimentação, enfim, por determinadas, variadas condições, tá com algum sintoma, tá com algum sinal, e às vezes um exame domiciliar é o que vai definir, né? Se ele realmente precisa ir para o hospital, para um ambiente contaminado, né? Que tem dificuldade de locomoção, ou se ele consegue ficar um pouco mais em casa, né? Exatamente. Olha, brilhante, foi muito bom. Excelente. A gente super agradece a sua participação. Deixa um recadinho só para o pessoal que está em casa. Se você quer realizar uma consulta, precisa ter essa voz de radialista, né? Radialista. Todas as classes aqui com você fora, toda a formação, educação, agilidade, relembrando os exames que vocês podem solicitar conosco, ecocardiograma, eletro, eco de carótidas também, né? Mapa e Holter. Exatamente. Só quem já instalou um mapa no Holter e foi lá colocar e tirar, sabe? E faz muita diferença quem coloca, o operador, o técnico ali preparado, né, Fernanda? Então, assim, a gente chega lá, aborda o paciente de forma tranquila, explica, porque realmente é um exame necessário quando bem indicado, mas incomoda. Chatinho de ficar ali, né? E a consulta cardiológica, né? Exatamente. Então, assim, só relembrando aqui alguns pontos que eu achei bem interessante, realizar a avaliação cardiológica antes da atividade física, todo mundo precisa fazer isso. Aí, praticar atividade física reduz, né, em quantos % aí a taxa de mortalidade associada com o estilo de vida, dieta, alimentação, suplementação quando bem indicada, Exato, né? E essa avaliação cardiológica é muito importante também depois dos 40, né? E a depender do seu estado, dá aquela olhadinha assim, né? Mas, Uber, muito obrigada por vir aqui hoje compartilhar esse conhecimento, assim, muitas coisas aqui que eu tenho certeza que vai bombar de pergunta aí depois. A Coenzima Q10, então, se prepara. Se prepara que vai ter muita pergunta, mas muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Só pedindo aqui para quem puder compartilhar, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever, ativar o sininho lá da notificação. Toda semana a gente está trazendo assuntos novos, né, relacionados à saúde e outros assuntos também que às vezes não estão relacionados à saúde, mas que são interessantíssimos, né? E muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Fala suas redes sociais, onde é que a gente encontra. Então, eu tenho o Instagram, né? @Ober, Dr. Ober Faciani. Com H, né? HOBR, o Faciani. A gente está no YouTube também, Ober Júnior. E estamos à disposição de vocês, tanto com a Alta também, para esclarecer qualquer dúvida, estar mais presente aí, principalmente nas visitas domiciliares. Então, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente que agradece. E sempre estou à disposição de estar aqui e sempre batendo um papo sobre a cardiologia, que é a melhor especialidade do mundo. Né? Olha, há controvérsias. Há controvérsias também. Mas você pode fazer a abertura sempre do nosso AutoCast com a sua voz agora. Já está obrigado. contratado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.